Arjusi. Faça comigo. Assim que Kim In-soo se virou e saiu. E Yildin pediu uma luta a Saijin. No sétimo dia. Que seria no dia seguinte. Estava reservado para coisas como medir a força de mana e magia. Testes psicológicos e entrevistas com as ordens dos cavaleiros. Tão realisticamente. Que era para ela reverter os rankings. No entanto, Yildin parecia um pouco ansioso. Pois se Saijin recusasse, então seria o fim. Infelizmente. Jin Serran, Kim Saijin estava atordoado olhando para o ar vazio e não respondeu ao seu pedido. Sentindo-se um pouco frustrado. Yildin agarrou seu braço e o sacudiu. Só então. Ele virou a cabeça em direção a ela. Vamos fazer isso. Fazer o quê? Saijin. O duelo. Ah. Claro. Saijin. Em seu acordo mais fácil do que o esperado. Suas expressões se tornaram esquisitas. Mas isso durou apenas um curto período. Ela começou energicamente sorrindo. Como esperado. Arjusi é muito masculino e direto. Sem recuar agora. Certo? Sim. Claro. E assim. A hora da refeição chegou ao fim e os cadetes começaram a realizar exercícios leves para se preparar para os próximos duelos. Uma hora depois. Todos os cadetes restantes se reuniram em uma enorme arena de duelo no quarto andar da torre. Kim In-soo disse aos cadetes para saudar os observadores escondidos da vista e, assim, inclinaram as costas 90 graus. Isso sinalizou o começo dos duelos. A maioria dos cadetes achava que a procissão poderia se tornar entediante, já que havia um número considerável de participantes. Mas, quando as coisas iam realmente acontecendo, todas as batalhas duravam apenas um momento muito breve. Não. Isso não significava que os cadetes de alto escalão preferiam lutar contra os de baixa classificação. A coisa era: esses cadetes de alto escalão estavam atentos ao sistema de pontuação e, assim, eles tentaram não lutar contra adversários com uma classificação baixa demais. Mas muitos cadetes de baixa classificação que estavam confiantes em suas chances de duelo começaram a provocar os mais bem classificados. E de alguma forma, conseguiram os duelos com sucesso. Oh! Um flash de luz saindo da lâmina de Goyeon-jong derreteu a espada de um cadete masculino, terminando o 35º duelo. E tinha sido apenas 25 minutos após o início de todo esse duelo. O nono classificado, Goyeon-jong. Vencedor. Bem feito. Exaltada pela vitória do amigo. E Yildin levantou-se da cadeira e gritou em voz alta. A seguir. Yildin e Jin Serran. Suba na arena. Sua alegria durou apenas um breve momento. No entanto, assim que o nome dela foi chamado, o rosto dela ficou incomparavelmente rígido. Jin Serran, Kim Saijin subiu na arena primeiro e ela o seguiu logo depois. Enquanto os dois se enfrentavam, diferentes linhas de pensamentos fluíam em suas mentes. Agora, como devo lidar com isso? Faça isso com um soco. Como até agora. Certamente. Ele não tem experiência em duelos como este.
Então eu não devo dar a ele tempo para se organizar e atacá-lo imediatamente. Mas algo não parece certo. Talvez eu deva tomar meu tempo e esperar um intervalo. Pensou Yildin. Era meio óbvio que os pensamentos de Yildin eram muito mais pesados comparados aos do seu oponente. Quem você acha que vai ganhar? Os observadores não conseguiram esconder sua emoção quando o jogo principal estava prestes a começar. Eu ainda acredito que Yildin venceria este. E Yildin pode ter se formado na academia em uma idade mais jovem do que o Saiyung. Mas ela é uma cavaleira que está disposta a se tornar uma repetidora do teste apenas por uma oportunidade de entrar no Éden. Deve haver uma lacuna entre os dois no que diz respeito à força real de combate. Observadores expressaram suas próprias opiniões educadas. Alguém disse que, depois de usar um movimento especial de acabamento, o duelo terminaria rapidamente. A julgar pelo que aconteceu antes. Alguns discordaram e disseram que seus níveis de habilidade eram semelhantes. Então eles poderiam continuar por pelo menos 5 minutos. Mas no meio disso, do nada, um grito alto o suficiente para chocar todo mundo explodiu na arena abaixo deles. Esse é o fim. O primeiro classificado. Jin Se-han. Vencedor. Até a voz do árbitro estava tremendo. Como se ele estivesse confuso um pouco. O que foi isso? Atordoada por aquele súbito e inesperado anúncio, Kim Il-rin levantou-se rapidamente de seu assento e, com seus próprios olhos, checou a situação na arena de duelos. E Yildin tombou, segurando seu estômago, enquanto estava na frente. Jin Se-han olhando para a garota, com seu punho cerrado. O duelo estava claramente terminado. Q1. Jin Se-han, Kim Sae-jin coçou a nuca, parecendo um pouco embaraçado. Ele não estava planejando terminar as coisas tão rápido. Mas nem mesmo ele esperava que Yildin caísse loucamente em direção a ele. E assim, ele acabou balançando o punho. E o resultado desse simples soco foi esse. E Yildin estava babando em todo o chão, incapaz de recuperar sua inteligência. Enquanto isso, todos os outros cadetes estavam espantados olhando para ele. Minha sorte é muito boa. E não esperava que você se movesse do jeito que eu queria. Realmente. Minha sorte é a melhor, disse Saijin. Ele sentiu a necessidade de dizer algo sob aqueles olhares intensos. Então ele fez. Depois que o primeiro estágio do duelo chegou ao fim, os cadetes descansaram seus corpos enquanto aguardavam a chegada do especialista. Jin Se-han, Kim Sae-jin continuamente engoliu garrafas de água enquanto ficava nervoso em encontrar Yu Sayung. Do lado. E Yildin permaneceu em silêncio, totalmente oprimida. Havia traços de lágrimas nos cantos dos olhos. Oh! Foi então. Yu Sayung fez sua entrada. Ela era, sem dúvida, um ídolo. Não apenas os cadetes quietos sentaram-se rapidamente para dar uma boa olhada nela. Até mesmo o árbitro do duelo, Kim In-soo, ficou totalmente atordoado enquanto olhava para a mulher que parecia exibir um pouco mais de maturidade e charme do que antes. Apesar de chegar ao duelo, Yu Sayung usava um par de saltos altos.
Ela subiu na arena e falou enquanto varria o olhar sobre os cadetes. Meu padrão de avaliação é simples. Se você puder suportar um golpe meu, eu lhe darei uma boa pontuação. A atitude de Yu Sai-young era incrivelmente fria e distante. O que era completamente diferente de quando ela estava com Sai-jin em particular. Desde que eu não tenho muito tempo. Vamos começar rapidamente. A partir do fundo. A última pessoa no ranking. Por favor. Suba. E a segunda metade dos duelos, ou, neste caso, orientação. Começou dessa maneira e terminou mais rápido que o primeiro semestre. Nenhum dos 70 cadetes poderia receber o ataque de Yu Sai-young com uma espada de madeira. Então a coisa toda só precisou de cerca de 10 minutos. Havia 6 tipos diferentes de tatuagens mágicas inscritas em sua pequena estrutura. Sai-jin finalmente conseguiu ver por si mesmo que tipo de mini-monstro que ele havia criado inadvertidamente aqui. Próximo. E Yu-jin? Sim. Aqui. E Yu-jin respondeu de volta em voz alta e rapidamente avançou. Embora houvesse apenas um intervalo de 2 anos entre os dois. Vendo a aparência esmagadora de seu modelo, luzes cintilantes haviam retornado com força total dentro de seus olhos. Bem. Então. Vamos começar? Yu Sai-young falou enquanto levemente balançava a espada de madeira. Embora parecesse leve e fraco. A quantidade de pressão que Yu-jin sentiu caiu sobre ela estava muito além de suas expectativas. Uá! E Yu-jin soltou um grito estranho e, de alguma forma, conseguiu aguentar o golpe rangendo seus dentes. Yu Sai-young começou a contar até 5. Mantendo a força imana que ela imbuiu na espada. E depois retirou a arma. Eulho. Ficando cansada depois de encontrar aquele ataque. E Yu-jin se sentou no chão. Suas pernas tremendo incontrolavelmente. Muito bom. Os cadetes começaram a bater palmas como a segunda pessoa a passar depois de Kim Myung-han aparecer. Ok, e o próximo é... Finalmente. Kim Sai-jin. No disfarce de Jin Se-han. Entrou hesitante na arena de duelos. Mas bem. O jeito que o Sai-young estava olhando para ele parecia indicar que algo estava acontecendo. Mas ainda assim. Bastante estranhamente. Ao invés de atacá-lo. Yu Sai-young começou a estudar com afinco suas características faciais. 1. Ele pensou que poderia ser descoberto se isso continuasse. Então ele se adiantou primeiro. Em vez disso, seu rosto, corado com uma surpresa inesperada, e uma espada de madeira carregada com mana descendo logo em seguida. Sai-jin agarrou a espada com a mão nua e ficou ali duradouro por cerca de 10 segundos. Antes de determinar que isso deveria ser suficiente, soltá-la. E, para dar o toque final, ele deliberadamente deixou as pernas tremerem e se estatelou no chão também. Yu Sai-young estreitou as sobrancelhas e olhou para esse cara. Antes de abrir a boca. Muito bom. Mas ainda assim. Esse homem. Sinto que já o vi antes em algum lugar. No entanto, ela não deixou escapar as palavras que poderiam aumentar seu tempo ficando aqui. Indo para casa mais cedo de seus deveres só faria se sentir bem. Afinal, é isso por hoje. Então, fim do teste, eu estarei me retirando primeiro.
enquanto cantava interiormente. Ela rapidamente moveu os pés enquanto feliz, imaginando uma certa pessoa potencialmente esperando por ela de volta para casa. E foi assim que o teste de avaliação de cavaleiros chegou a um final decepcionante. Jin Serran havia recusado todos os convites sinceros das várias ordens dos cavaleiros e se ofereceu para trabalhar para o Éden. E atualmente, ele estava esperando a resposta que chegaria em uma semana. O dia era um sábado comum de verão, quando o tempo estava realmente abafado e o calor de cozimento era infundido nos ventos que sopravam. Dentro da casa refrigerada a ar. Kim Sae-jin acariciava gentilmente a parte de trás da cabeça de Yu Sai-young enquanto silenciosamente pensava consigo mesmo. Eu me pergunto quem pode ganhar em uma luta entre o orc-chefe e o licantropo Ben. Seus pensamentos não eram tão importantes. No entanto, seja qual for o caso, ele estava realmente gostando desses 2 últimos dias de paz. Foi então que um raio de luz brilhou de um certo cristal próximo. Uma comunicação mágica de Kim Il-sung tinha chegado. Então Sae-jin rapidamente a pegou. Olá, senhor. É o Kim Il-sung. Sim. Kim Il-sung não era alguém que o contataria sem motivo. Sua voz parecia mais pesada que o normal também. Eu tive um sonho. Senhor. Sempre que ele dizia isso, o coração de Sae-jin parecia que iria parar de bater por um momento. Um reflexo condicionado que ele desenvolveu, onde sua antecipação e o medo do que poderia vir em seguida foram misturados. Parece que, daqui para frente, o futuro pode ficar um pouco difícil. Senhor, você pode me dar os detalhes? Eu vi as cenas de incontáveis monstros do nível do chefe inundando o mundo. Senhor, o pássaro monstro de antes não era nada mais que apenas o começo. E não é só a Coreia, quando eu vi os fragmentos de noticiários aparecerem em meus sonhos. Até os diferentes países distantes sofrerão eventos similares. Kim Sae-jin ficou sem palavras porque essa revelação foi muito repentina. É por isso que há uma grande necessidade de nos prepararmos daqui em diante. Você diz. Preparações? Sim, senhor. Dentro do porão de nossa guilda, temos inúmeros duendes, assim como grifos e heróis orcs, que se fortalecem a cada dia que passa. No entanto, estes não serão suficientes. Pelo menos das visões que vi no meu sonho. Sugiro que fortaleçamos as ordens dos cavaleiros que são amigáveis com a guilda. Ao contrário de seu passado. As palavras de Kim Il-sung eram demoradas, desorganizadas, apressadas. O que significava que Sae-jin não conseguia entender o que o veterano mercenário estava tentando dizer. Havia uma razão pela qual Kim Il-sung estava sentindo a urgência. No entanto, bem, por enquanto, eu não entendo muito bem. Mas independentemente disso, farei o que o Sr. Kim Il-sung recomendou. Por favor, fale com o Sr. Jo Han-sung e defina um plano de ação para o futuro. Sim. Senhor. Eu entendo. Kim Il-sung respondeu impotente. Calamidades criaram heróis. Kim Sae-jin e seu clã enfrentaram as condições necessárias e possuíam habilidades para se tornar exatamente isso. Com as habilidades de Sae-jin de bombear incontáveis poções que seriam muito procuradas nos próximos tempos difíceis, bem como armas finas, vampiros e seus planos sinistros poderiam se tornar inúteis. Além disso,
a fama e a honra do Grêmio e seu mestre, Kim Sae-jin, literalmente atirariam para os céus. No entanto, havia uma linha fina separando entre um herói e um monstro. Um passo errado e um herói se tornaria um monstro em pouco tempo. E a mente de Kim Sae-jin não estava realmente resolvida no momento. Nos sonhos que Il-sung tinha de vez em quando, Sae-jin estava sempre preocupado e com medo. Talvez ele não pudesse sentir isso conscientemente, mas seu senso mais puro de si mesmo, onde suas formas humanas e monstro eram todas misturadas em uma e profundamente enraizadas dentro, certamente estava se sentindo assim. Nesse caso, Senhor, eu lhe chamarei novamente depois de ter uma reunião com o Sr. Jo Han-sung. Por favor, faça. Kim Il-sung terminou a comunicação com essas palavras. Soltou um longo suspiro. O sonho que ele experimentou desta vez foi bastante longo. Ele podia ver a maioria disso. Foi por isso que ele se lembrou das palavras Veg Vang Banjo. O significado literal é a luz do sol iluminando o céu pouco antes de se pôr basicamente. A mente se esclarece momentos antes da morte ou algo parecido com esse efeito. De repente, ele sentiu algo sair de sua garganta. Então ele rapidamente cobriu a boca com a mão. O líquido carmesim escuro escapou entre os dedos e caiu no chão. Kyeon. Depois de vomitar o sangue, Il-sung olhou em silêncio para a mancha carmesim no chão. Ele podia sentir claramente que não tinha muito tempo, essa maldição do vampiro que estava corroendo a pouca vida que ele tinha deixado. Espero que meu filho, San-ho, possa fazer um bom trabalho depois que eu partir. Il-sung havia educado corretamente seu filho antes de tudo isso. E ele, San-ho, já estava realizando muito trabalho como chefe dos mercenários. Então, ele teria poucos problemas para continuar com seu legado. Mas ainda assim, ele parecia ter problemas para lidar com Kim Sae-jin. Sae-jin não se importou em deixar alguém assumir o comando. Não. Ele era o tipo de pessoa que realmente o acolhia, desde que não houvesse motivos ocultos. Isso aconteceu por causa de muito medo acumulado dentro dele que o fez se preocupar em tomar as decisões erradas, especialmente ainda mais se os efeitos de suas decisões pudessem criar grandes ondas. Eu deveria criar uma oportunidade para um sit-down em breve. Com os olhos escuros, Kim Il-sung olhou para o mundo fora da janela. A luz solar brilhante e fina descia em cascata até a terra. Era realmente uma imagem bonita, digna de ser intitulada A Vida Comum.